Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente hoje para gravar nossa aula hoje de Processo Penal 3. É um prazer novamente ter vocês comigo aqui na minha casa. E hoje eu e a Luísa, nós estamos com uma roupa diferente. Vem cá, Luísa. Nós estamos vestidas de super-heroínas justamente para trazer um pouco de força para esse momento difícil que a gente está vivendo. A Luísa quer dar um recadinho para vocês depois do nosso grande sucesso do vídeo de ontem. Oi gente, tudo bom? Eu vou dar um recadinho bem rápido. Você se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. Então tá bom, muito obrigada, Luísa. E hoje a nossa aula de Processo Penal 3, que a gente vai dar continuidade à aula que nós tivemos na semana passada, nós vamos trabalhar com as nulidades do processo penal. Na semana passada, eu cheguei a mencionar em sala de aula um ponto bastante importante. Quando a gente trabalha nulidades no processo penal, muitos professores criticam esta disciplina, tendo em vista que o nosso Código de Processo Penal, ele já foi, né, por diversos momentos criticado, nós já tivemos várias modificações, mas ele continua na parte das nulidades inalterado. Tanto é verdade que o Código de Processo Penal, ainda hoje, ele traz o que se chama de rol taxativo das nulidades do processo penal. As nulidades estão previstas no CPP, nos artigos 563 e seguintes, e traz um rol de possibilidades ou de acontecimentos no processo que trariam estas nulidades relativas ou absolutas. Na aula passada, então nós trabalhamos um pouco essa ideia das nulidades, nós trabalhamos também os 4 princípios norteadores das declarações de nulidade, que são os princípios do prejuízo, da causalidade, do interesse e da convalidação. E eu mencionei também, né, na aula da semana passada, que muito embora se critique o tema nulidades, esse é um tema muito importante ainda para o processo penal. Por quê? Porque o processo penal, ele deve ser desenvolvido através de um rito previamente estabelecido. Todo o processo penal, ele deve ser desenvolvido à luz do devido processo legal. Então, todos os ditames, todas as diretrizes legais do processo devem ser respeitadas para que esse processo ele possa resultar numa demonstração de jurisdição justa pelo Estado e não se torne, na verdade, um instrumento opressor. Quando se fala em rol taxativo, nós temos que levar em consideração que essa é uma nomenclatura bastante perigosa. Por quê? Porque rol taxativo, ele nos remete à força inquisitória que o Código de Processo Penal traz em si enraizado, ou seja, intrínseco. Então hoje, para ser um pouco mais didática, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de nulidades que estão sendo reconhecidas pelos tribunais superiores, pelo STJ e pelo STF. Então, algumas situações que foram, né, que tiveram o reconhecimento de nulidades e que a gente se depara no dia a dia, até mesmo na própria prática processual. Um dos primeiros casos, e talvez um caso bastante importante, que muitas vezes não se dá a devida atenção, é a nulidade decorrente da inépcia da denúncia ou da queixa. Todos nós sabemos que tanto a queixa quanto a denúncia, ela traz alguns elementos que eles estão obrigados a serem respeitados. Por exemplo, a descrição minuciosa sobre o que constitui, né, o que constitui a prática do fato que foi enquadrado como um ilícito penal. Em que constituiu este fato? Eu sempre digo para os meus alunos em sala de aula, e é bom relembrar, este fato ele precisa estar descrito e ele precisa estar localizado no tempo e no espaço. Não basta eu descrever um fato simplesmente genérico, que isto não vai ter o condão de caracterizar uma infração penal. Da mesma forma, pode causar uma nulidade também, por exemplo, a falta de inobservância da descrição do que consistiria a violência ou a grave ameaça no crime de roubo.
ou também a descrição do conjunto que levou a enquadrar o denunciado como administrador de fato de uma empresa, no caso dos crimes contra a ordem tributária. Ou até mesmo a ausência de menção aos xingamentos, né, que seriam efetivamente a materialidade numa queixa, no caso de um crime de injúria. Outra nulidade que os tribunais têm reconhecido seria a ausência de citação válida. Como nós vimos ontem, a citação é um ato extremamente importante no processo. Por quê? É o momento onde o denunciado vai tomar ciência de qual o fato, né, qual é a imputação criminal que está sendo lhe atribuída na demanda. Então, essa citação ela precisa estar adequada às diretrizes, aos ditames do Código de Processo Penal. Onde que eu vou encontrar isso? A partir do artigo 351 lá do Código de Processo Penal. Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, o mandado de citação, ele é feito na pessoa diversa do acusado. Ou o acusado, ele está sendo citado por edital, mas ele se encontra preso na casa prisional da comarca e, portanto, ele deveria ser citado por ofício requisitório. Também pode acarretar nulidade, né, quando o juiz deixa de falar, deixa de advertir o indivíduo sobre o seu direito de permanecer calado. Pessoal, muito importante. Aqui no Brasil nós temos uma grande cultura, ou uma cultura geral, de se assistir muitas séries americanas. E nessas séries americanas, quando o indivíduo ele é detido pelo Estado, ele é preso, se diz, né? Você tem o direito de permanecer calado e tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Isso não acontece no Brasil. Por que isso não acontece no Brasil? Porque no Brasil nós temos o direito ao silêncio. Se o réu optar por ficar em silêncio, ele não vai ser prejudicado em decorrência desta opção, certo? Outra coisa, importante que se diga, tendo em vista, tá? Tendo em vista o réu ser cientificado nesse direito de permanecer calado, né, ele tem o direito de produzir defesa a seu favor. E isso ficou estabelecido pela reforma do Código de Processo Penal lá em 2008, quando o interrogatório ele deixa de ser, na verdade, um meio probatório unicamente, onde se buscava a fictícia verdade real, e ele passa a ser considerado um meio de defesa. Então, o réu permanecer em silêncio é um direito que ele tem para garantir a sua ampla defesa. Outro fato que pode gerar nulidade é a ausência de fundamentação da decisão. Essa ausência de fundamentação da decisão, ela se dá pelo artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, né? É obrigatória, né, a manifestação do juiz, né, ou seja, a sua fundamentação em relação às decisões, tá? Por exemplo, lá na resposta à acusação, o réu se manifesta, traz teses, por exemplo, de excludentes de ilicitude. O juiz recebe essa resposta à acusação, manda prosseguir o processo e não se manifesta sobre essas teses de defesa. Inclusive, o STJ já se manifestou em um recurso em habeas corpus, número 46127, que é originário do estado de Minas Gerais, que trazia também estes elementos em relação à necessidade de fundamentação. Da mesma forma, a fundamentação ela não pode ser genérica. Ela tem que trazer elementos que estejam devidamente adequados aos fatos e também à atribuição que é feita ao réu, né? Então, ela não pode ser feita de forma genérica. Outra causa que pode trazer nulidade ao processo e muito discutida pela mídia é o acesso sem autorização judicial a provas ou a elementos probatórios que estão em poder do acusado, do investigado, do detido, mas estão nas suas redes sociais, WhatsApp e Facebook. E não há autorização deste indivíduo de acesso às autoridades, ao Estado, a estas informações, a estas provas.
Já aconteceu um caso no Rio de Janeiro e o policial, ele trouxe a seguinte definição. Eu peguei o celular do indivíduo e ele disse que não tinha senha, então eu entrei e eu verifiquei que lá haviam provas de que ele era, na verdade, um traficante de drogas. Pessoal, sem a devida autorização judicial, as autoridades, por mais que tenham apreendido este objeto, não têm a possibilidade de adentrar nestes objetos, se não viola o princípio da própria dignidade da pessoa, o princípio da inviolabilidade. Não há essa possibilidade sem que isso possa acarretar uma nulidade. Isso só é permitido através de uma prévia autorização judicial. Também, pessoal, também pode gerar nulidade a apresentação de objetos estranhos à sessão de julgamento do tribunal do júri. Sempre que isto acontecer, sempre que, por exemplo, uma testemunha vem ao tribunal do júri inquirida pela acusação e, por exemplo, alega que está sendo ameaçada, que está sendo de alguma forma intimidada pelo réu, é um fato novo, ou seja, é uma situação nova, pode acarretar nulidade ao processo. E para encerrar a aula de hoje, não menos importante, a nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Como nós sabemos, a decisão de pronúncia, ela não é uma decisão que é capaz de atribuir ou de analisar a questão de culpabilidade do agente. Então, ao analisar a pronúncia, o juiz ele não deve exaurir a autoria e a materialidade, sob pena dele influenciar indevidamente o jurado na sua decisão. Então, o juiz deve se utilizar de uma linguagem sóbria, sem exemplificação de juízos de certeza, porque isso poderá acarretar sim o juízo de valor nos jurados e posteriormente uma nulidade da decisão de pronúncia. Nós temos também um habeas corpus do Estado do Rio de Janeiro, o habeas corpus 32.50.76, aonde o STJ não considerou a pronúncia nula. Porém, o que é mais interessante, ele mandou que riscasse parte da pronúncia, porque ele entendia que a pronúncia tinha perdido a sua razão de ser pelo exagero, pelo excesso de linguagem que o juiz utilizou. Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Nós vamos retornar na semana que vem. No final de semana estará disponível a aula sobre as peças processuais, resposta à acusação para o estágio 3. E semana que vem nós retornamos com os vídeos, aulas, mas também será postado no portal, no RM Portal, o material que vai auxiliar vocês, certo? Bom final de semana, nos encontramos aqui na semana que vem. Beijo!